que nós estamos verificando a ação da Turquia na Síria como uma represália ao Irã por permitir que grupos no Iraque lancem mísseis iranianos contra o território de Israel e contra alvos potencialmente importantes. O que a gente assiste agora é o prenúncio, é o preâmbulo de um grande conflito regional que se avizinha na fronteira norte de Israel e no sul do Líbano. E a Turquia claramente mostra de que lado está, apesar da retórica absolutamente populista e desleixada na comparação com fatos do presidente turco Erdogan. Porque se nós entendermos que o exército sírio, de alguma forma, é vinculadíssimo aos interesses do Irã, e o Irã, teoricamente, suporta a resistência militar palestina na faixa de Gaza e também na Cisjordânia, onde as coisas parece que se deterioraram muito a partir de ontem, principalmente em Jenin, nós chegaremos à simples conclusão que as forças que sustentam Israel respondem ao Irã, mostrando o poder da Força Aérea Turca no território sírio. Tá. Hoje, em relação ao Líbano, ao sul do Líbano, também ocorreram diversos ataques da Força Aérea Israelense. Um problema muito sério que está acontecendo nesses ataques e que deixa a militância do Hezbollah muito exaltada é que os ataques que estão sendo feitos contra as pequenas cidades ali fronteiriças, dentre elas a simbólica e importante cidade de Bint Jebel, que é o berço do Hezbollah e que está a 4 quilômetros da fronteira de Israel, é que as lideranças do Hezbollah estão sendo alvejadas dentro de suas casas. Esse modus operandi de atacar as lideranças dentro de suas casas tem feito com que as lideranças regionais do Hezbollah cobrem da sua direção uma postura mais assertiva e mais agressiva nas respostas que têm sido dadas, inclusive com a vasta utilização dos sistemas Burkan iranianos. Esses sistemas iranianos, que seriam equivalentes aos Kornets russos, uma espécie de engenharia reversa, tá? Têm sido bastante utilizados e dificultam muito as defesas dos sistemas israelenses como o Iron Dome, porque, na realidade, eles foram projetados como sistemas a priori antinavio. E, no momento posterior, eles foram adaptados aí para os sistemas antitanque e, a partir daí, dificulta muito a interceptação por parte dos sistemas Iron Dome. Tá? O que nós percebemos, quero lembrar também, gente, que nem a Turquia, nem o Irã são países árabes, né? Ambos de maioria islâmica, a Turquia sunita, o Irã xiita, mas nenhum deles é um país árabe, tá? Para que fique muito claro na avaliação do que a gente está observando nesse momento. A resposta a esse lançamento, não é? André, não tenha dúvida, é poder, não tenha dúvida disso. A resposta ao lançamento de mísseis contra Israel, áreas estrategicamente importantes, e a informação que chega agora com urgência confirma, por fontes sírias também, que aviões de guerra turcos F-16 sobrevoam nesse momento o centro da cidade de Alepo. Vou repetir a informação, se alguém nos acompanha de Alepo, pode nos confirmar ou não essa informação. Aviões de guerra turco, nesse momento, já noite na República Árabe Síria, sobrevoam o centro da importantíssima cidade de Alepo, controlada pelo governo sírio. Na cidade de Alepo, nesse momento, segundo fontes abertas sírias também, estão sobrevoando caças F-16 turcos. Vamos verificar só uma informação adicional aqui, a gente está em contato permanente. Nesse momento são 22 horas e 34 minutos em Alepo, 22 horas e 34 minutos em Alepo, e essa informação aí do extraordinário, vamos dizer assim, incremento da tensão entre Turquia e Síria, que não é por acaso. Não é por acaso. A Turquia, nesse momento, tomando essa atitude, está patrocinando, de alguma forma, a defesa do interesse de Israel contra o Hezbollah. Não é por acaso que a gente assiste um ataque cibernético contra o aeroporto de Beirute, que tenta criar ou trazer novamente à tona a questão de um sectarismo dentro da sociedade libanesa, instando aí, principalmente esses grupos pró-falangistas que, historicamente, nós vimos, inclusive no conflito entre Hezbollah e Israel,
a presença de grupos como o chamado Exército do Sul do Líbano, grupos que inclusive procuraram guarida posterior em Israel, que são grupos dentro do Líbano que mais ou menos explicitamente são pró-Israel, tá? Então, o ataque cibernético mostra que buscam, nesse momento, desviar o foco, tá, de toda essa questão da concentração do poder do Hezbollah num conflito com Israel. E, de alguma forma, gente, eu não vou esconder essa informação de vocês. Isso, de novo, é o prenúncio de uma guerra regional que envolve diretamente a República Islâmica do Irã. Ainda, tá, que num momento como esse, o Irã tem todas as formas de evitar que isso aconteça, tá? Jorge Marum está dizendo aqui, você sempre afirmou qual era a posição turca. Sim, Jorge, eu sempre fui muito categórico nisso, estudando e conhecendo essa realidade. Muito obrigado pela lembrança, boa tarde, seja bem-vindo. Mas quero lembrar que nesse contexto e nesse momento, a gente precisa deixar muito claro para todos vocês que, apesar da retórica do Erdogan, ele faz o jogo que interessa a Israel e o maior ponto é a oposição ao Irã. O maior ponto aí é a oposição ao Irã. Nós estamos nos aproximando de uma guerra regional. Essa guerra regional pode começar hoje, pode começar essa semana, pode começar em 20 dias, em 30 dias, e pode até não acontecer. Mas tudo está sendo encaminhado, até pelas falas, pela retórica, de autoridades que, inclusive, tentaram, de alguma forma, uma intervenção para aliviar essa tensão. Tudo se constrói para que nós tenhamos, muito em breve, uma guerra regional muito perigosa, tanto para a existência de Israel, como para a própria manutenção do governo iraniano. Então, eu vejo risco, como eu tenho falado há muito tempo, de que armas com potencial de destruição muito elevado, com grande potencial de letalidade, sejam empregadas em um eventual conflito israelo-iraniano. Vejo que a questão da guerra entre Israel e o Hezbollah já é, por si, uma situação muito sensível, que pode envolver, não é? A presença, inclusive, dos Estados Unidos. O Bernardo está fazendo uma colocação aqui sobre a Força Aérea Síria e o fato dela ser experimentada nesses aí 13 anos quase já de conflito, e a questão dos MiGs e Sukhóis contra os F-16. Bernardo, olha, eu posso dizer o seguinte, a Força Aérea Síria, ela não foi tão reequipada a ponto de, eventualmente, fazer frente à Força Aérea Turca. Quer dizer, sendo muito sincero, independente de vontades, né, ou não, da nossa parte na avaliação desse conflito, eu quero crer que a Síria precise, para, vamos dizer assim, ter uma condição de se aproximar do potencial da Força Aérea Turca, precisaria do apoio da base russa de Khmeimim, e muito provavelmente isso não vai acontecer. Porque as relações entre a Rússia e a Turquia são muito estreitas.